uma água mais ele tomar. Neste momento são 18h02, contando com a presença dos vereadores, declaro aberta essa sessão ordinária do dia 31 de julho de 2023. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento os senhores vereadores, as vereadoras presentes no plenário e a comunidade que nos assiste. Também em especial aniversariante da noite, nosso colega Valcir Goulart, meus parabéns, felicidades. Também quero cumprimentar aqui a dona Dioneci, a minha irmã Edilete, que é a mãe do Marcelão, seja bem-vindo. Também o seu Hermogênio Ortiz, nosso amigo Enio Vink, o seu Conzen e o comandante Ezio, estava por aí agora, acho que saiu os demais presentes essa noite aqui. Solicito o vereador Marcelo para que faça a leitura das correspondências recebidas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste via rede social, bem como os nossos assessores aqui da casa também, e a comunidade que se faz presente hoje aqui na sessão, em especial minha família, minha mãe, né, a minha sogra e o meu sogro, citados pelo presidente da casa, que hoje acompanha a sessão aqui junto conosco. Indicações que deram entrada na casa. Indicação de número 091/2023, de autoria do vereador Luiz, propondo nos termos regimentais, depois de ouvido o douto plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o prefeito municipal para que estude a possibilidade de inclusão do loteamento Roma em linha Capão no REURB, Regularização Fundiária Urbana, conforme a Lei Municipal número 5.536 de 2022 e Lei Federal número 13.465 de 2017. Indicação de número 092/2023, de autoria do vereador Flávio, propondo que, depois ouvido o douto plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal para que estude a possibilidade de colocação de material fresado e drenagem da água após a ponte do início da linha número 1. Indicação número 093/2023, de autoria da vereadora Cira, propondo nos termos regimentais que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência ao Poder Executivo Municipal para que proceda à nomeação dos educadores aprovados no último concurso público para vagas ainda existentes, tendo em vista que o mesmo perderá a validade no mês de novembro deste ano. Indicação número 094/2023, de autoria do vereador Ludwig, requerendo nos termos regimentais que a mesa diretora deste Poder Legislativo solicite ao senhor prefeito municipal para que, em conjunto com a Secretaria de Obras, envie correspondência ao DAER, verificando a possibilidade de realizar a abertura das valas nas laterais do asfalto, bem como a limpeza da vegetação em diversos pontos ao longo de aproximadamente 13 quilômetros na localidade de Ferraz, VRS 836, Vera Cruz. Ofício número 005/2023, excelentíssimo senhor Paulo Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores de Vera Cruz. Prezado presidente, temos a satisfação de cumprimentar vossa senhoria e comunicar que estarei afastada para tratar de assuntos de interesse particular no período de 7 de agosto a 5 de setembro de 2023. Ressalta-se que o período de afastamento não será remunerado, sendo que se apresenta no momento, renovo votos de elevada estima e distinta consideração. Respeitosamente, Cira Kaufmann, vereadora do PT. Pedido de informações. Excelentíssimo senhor vereador Paulo Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores de Vera Cruz. O vereador abaixo firmado, no uso de suas atribuições legais, solicita à mesa diretora desta Casa Legislativa que envie correspondência ao senhor prefeito municipal, requerendo o fornecimento das informações que seguem dentro do prazo legal e nos termos que prevê o regimento interno deste Poder Legislativo, a Lei Orgânica do Município, artigo 28, inciso 12º, e artigo 4º, inciso 3º do Decreto-Lei nº 201, de 1967, bem como o estabelecido na Constituição Federal de 1988. Pergunta-se qual a situação do convênio IP com a Prefeitura de Vera Cruz.
como está a situação atual dos prestadores de serviços médicos que atuam pelo convênio. O presente pedido de informação visa assegurar ao legislador o seu dever e direito de fiscalização sobre as atividades do Poder Executivo. Ademais, tem a condão de auxiliar o legislador em sua análise visando apropriar-se da situação financeira do ente público municipal e dos pleitos da comunidade. Visa destacar que esse pedido de informação visa ter maiores esclarecimentos perante as dúvidas do funcionalismo público municipal, tendo em vista que rotineiramente venho sendo questionado sobre a falta de profissionais médicos atuando pelo convênio. Atenciosamente, Marcelo Henrique de Carvalho, vereador do PTB. Voto de pesar. Autor, Ludwig Conrad. Excelentíssimo senhor Paulo Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Vera Cruz. O vereador que esta subscreve propõe, após ouvido do outro plenário, que a mesa diretora desta Casa Legislativa consigne em ata um voto de pesar pelo falecimento de Avelino Finkler, ocorrido no dia 29 de julho do corrente ano. Avelino deixa enlutados a esposa Lisane Finkler, a filha Milena Laís Finkler, genro Lucas Kipper, sogros Armindo Senem e Enilda Senem, irmãos Edson Finkler e família, Danilo Finkler e família, Alceu Finkler e família, Odilo Finkler e família, Fábio Finkler e família, Edemira Resch e família e demais familiares e amigos. Requer ainda o envio de correspondência aos familiares enlutados, comunicando-lhes este voto. Vera Cruz, 31 de julho de 2023, assinado pelo vereador Ludwig Conrad. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Dessa forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 24 de julho de 2023. Também quero cumprimentar aqui a presença da senhora Salete Wagner, presidente do Rotary, a primeira mulher presidente do Rotary. Seja bem-vindo a essa casa. Também suplente de vereador Lãozinho, seja bem-vindo a essa casa, seu Homero, e todos os presentes aí. Tendo em vista a ausência do parecer por parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação relativo ao projeto de lei 124 de 2023, solicito ao vereador Luiz Carlos Souza que comunique outro relator para o projeto. Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, comunidade que se faz presente aqui no plenário, assim como as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. O projeto 024, 2023, 124 de 2023, eu assumo a relatoria, então, senhor presidente. Obrigado, Luiz. Conforme disposto do artigo 62 do parágrafo 2º do Regimento Interno, então fica redistribuído o projeto. Obrigado, Luiz. Como não temos entrada de projetos na casa, passaremos imediato para a votação o pedido de afastamento da vereadora Cira e, posteriormente, a votação dos projetos de lei. Pedido de afastamento da vereadora Cira Maria Gassen Kaufmann, do dia 7/8 ao dia 5/9 de 2023, para tratar de assuntos de interesse particular, conforme o ofício número 005 de 2023. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 127 de 2023, que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 10.500 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Goulart. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste presencialmente e comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Senhor presidente, esse projeto 127, qual eu fui relator, desse projeto, acredito que esse projeto, no meu entendimento, ele não tem validade. Porque no projeto especificado em 2022, o presidente Luiz
apresentou 005, projeto em 24 de outubro de 2022. Eu tive o prazer de ler esse projeto e em nenhum artigo está escrito que o funcionário teria que, em caso de exoneração, teria que receber as horas extras. Está bem especificado os artigos que, no momento de exoneração, deveria ter, primeiro, consultado jurídico, consultado o nosso órgão competente da Câmara de Vereadores, que é o ILES, para que se criasse outro projeto a esse nível. Então, fui o relator desse projeto, aonde o regimento interno me permite e me protege, dentro do regimento, nos 15 dias, dei o parecer favorável, mas isso é uma questão técnica. Quero dizer que eu não sou favorável a esse projeto, até porque está especificado no projeto 2022 que os funcionários teriam que tirar essas horas extras em folga. E não está sendo... Vejo que está se criando muita hora extra dentro da Câmara de Vereador e eu acho que está na hora de começar a coordenar para que isso, em vez de nós ter economia dentro da Câmara de Vereador, nós estamos acabando aumentando os gastos dessa gestão. Então, quero dizer para a nossa comunidade que eu não sou favorável a esse projeto. Espero que se crie outro meio em que tire essas horas de folga para que não venha criar mais gasto para a Câmara de Vereador. Seria isso. Agradeço ao vereador Valceni, a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Silas. Saudação, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras. Saudação especial ao colega Goulart, que hoje está de aniversário. Feliz aniversário. Uma saudação aos assessores da casa, em nome da nossa presidente do Rotary Club, Salete Wagner, minha grande amiga. Saúdo a todas as pessoas presentes aqui e também as que nos assistem através das redes sociais. Não poderia deixar de falar desse projeto, pois quando se trata de projeto relacionado à nossa Câmara e ainda quando envolve custos, todos vocês já sabem do meu pensamento. E aqui eu não quero criar casos com ninguém, eu acho que a gente é maduro o suficiente para entender a opinião de cada um e respeitar. Porém, é de uma forma que me deixa muito chateado hoje a forma como vamos votar esse projeto. Nós, como renovação, quando entramos na Câmara, a gente tem um compromisso e uma responsabilidade muito grande. No primeiro ano de mandato, fizemos alguns ajustes e que foram benéficos, onde criamos economias, né, Goulart? Acho que foram muito importantes. No ano passado, ao acompanhar um projeto do Executivo, onde foi imposto o ponto, né, para cargos em comissão, e aqui também foi praticado isso dentro da Câmara de Vereadores, Luiz, eu tenho certeza que tu fez na melhor das intenções, tanto que lá atrás, quando nós conversamos, eu ainda estava afastado quando esse projeto foi votado, eu entendia que do pensamento do Executivo, acho que seria bacana praticar aqui. Porém, analisando a forma como hoje acontece, eu penso que talvez não foi tão produtivo. Nós temos que pensar que nós criamos um projeto que não vai ser só para essa legislação, e pode ser, sim, para a legislação futura. Ano passado, quando me pronunciei em relação ao projeto do Executivo, todos vocês lembram que eu disse, eu acho que quando tu tem um cargo em comissão, em confiança, e tu pede para ele prestar um horário, um devido horário, ele tem que prestar o horário. Se ele não presta o horário, ele deixa de ser teu funcionário de confiança. Agora, tu ter que impor o ponto para um cargo em comissão, para ter que vir trabalhar, eu acho que não é o caso. Mas, enfim, justifica de certa forma. O que acontece com isso? O sistema Câmara hoje, a coisa que mais me incomoda dentro do Legislativo, faz com que, se nós pararmos para analisar hoje, eu não quero entrar na questão de cargos. Hoje, se nós tivéssemos assessoria por vereador, quero dar um exemplo bem básico para deixar todo mundo bem claro.
Hoje, todo assessor que participar durante a sessão, ele vai estar fazendo hora extra, né? E dentro do projeto criado lá atrás, vai ser banco de horas e vai ser retirado em folga. Porém, isso não aconteceu com o funcionário que foi demitido e ainda tinha horas extras. E acabou gerando um custo para a nossa Câmara, um custo que me chateia, porque eu acho que não precisaria ter acontecido, né? Poderia ter simplesmente deixado ele trabalhar mais alguns dias, ter tirado as folgas dele e depois liberado, ter trocado. Mas, infelizmente, o sistema é assim, troca a figurinha, infelizmente, dá custa aqui, dá custa ali e é bancado. E isso me chateia muito. E o que eu quero entrar na questão? Se hoje nós tivéssemos o sistema como eu julgo necessário, Goulart, eu acho que a grande maioria hoje já pensa assim, mas infelizmente não se pratica. Hoje nós teríamos, como era antes, talvez sem bater ponto, cada um teria seu assessor aqui participando da sessão, que seria benéfico, construindo, trabalhando, acompanhando o seu vereador, porque nós sabemos, para tocar hoje uma sessão, talvez 2 ou 3 assessores aqui dentro fariam uma sessão. A gente não deixaria de ter uma sessão por ter só 3 assessores aqui dentro, eu digo acompanhando a sessão. O que eu quero dizer? Cada assessor que ficar numa sessão, ele vai estar produzindo horas. É isso? É isso. E o que acontece? Se não tiver um controle rigoroso, agora com essa questão do ponto, essas horas vão se estender. E chega num caso que acontece o que aconteceu, de desligar o funcionário e ter que ressarcir ele por isso. Então, o que eu quero sugerir? Eu acho que o ponto, em certa forma, ele é benéfico. É legal tu regrar. Só que eu acho que talvez não seria a forma que fosse como foi, no meu ponto de vista, mas o sistema hoje, como é que é, não tem muito o que fazer, né? Esperamos que logo isso aí mude. Mas eu quero deixar claro que talvez ano que vem, daqui a 2 anos, nós, vereadores, não estejamos aqui. E os outros que entrar talvez vão pensar diferente de nós. E daí isso aqui pode ser, quem sabe, por eles praticado como uma forma de bancar horas, de deixar livre, vão pagar, porque pode pagar. Entende o que eu quero te dizer? A gente deu uma oportunidade para que se gere mais custo para a nossa Câmara, quando, no meu ponto de vista, a gente deveria analisar o sistema e reformular o sistema e fazer ele mais produtivo dentro do que hoje é praticado com cargos e salários. Então, quero dizer a chateação, eu discordo um pouquinho de ti, Goulart, eu acho que o projeto ele é legal, ele tem que ser votado, porque um funcionário, quando ele é desligado, ele tem que receber suas horas, né? Não tem mais como ele, vamos supor, ele não tem mais como ele compensar, ele tirar folga porque ele está desligado, então ele tem que ser pago. Mas eu sugiro e peço aqui para todos que passar por essa mesa diretora que se tenha um controle mais burocrático disso, se faça a hora, se logo cumpre, se afastem, saem tira sua folga, né, para que não se tenha esse acúmulo de horas extras, para que a gente evite esses gastos que, no meu ponto de vista, são desnecessários. Talvez na minha fala não deixei muito claro, mas acho que é por aí. Entendo da necessidade, então vamos votar. Eu voto favorável a esse projeto, entendendo que é correto, sim, presidente, pois o funcionário ele merece e precisa receber suas horas, mas eu acho que a gente tem que começar a olhar um pouquinho mais rigoroso essas questões. Fez hora, já tira, para não criar esse acúmulo que vai futuramente cada vez gerar mais gastos para a nossa Câmara. Seria isso, senhor presidente. Agradeço o vereador Silas e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Marcelo. Um cordial boa noite a todos, pessoas já saudadas, colegas, assessores, né? Particularmente, eu vou fazer um comentário em cima desse projeto também, projeto que foi discutido na nossa comissão, onde o vereador Goulart era o relator, né? De uma maneira muito tranquila, eu queria colocar o meu posicionamento também, porque eu acho que da maneira que foi colocado algumas coisas, talvez não foi a intenção, mas coloca em xeque talvez o trabalho dos nossos assessores aqui nessa casa, que eu gostaria de dizer que hoje é um trabalho excelente, tá? Talvez tenhamos algumas dificuldades no dia a dia, mas isso em qualquer empresa, inclusive do ramo privado, que tu entrar tu vai ter algum problema, né? Mas de uma maneira geral, o pessoal vem cumprindo com todas as obrigações, sem distinção partidária, porque nós temos assessor de vários partidos aqui dentro, tá? Em segundo momento, concordo quando o vereador Silas disse que o projeto ele precisa ser votado, ele é um projeto legal, e o que aconteceu, no meu ponto de vista, foi um equívoco, né, de uma maneira geral, de um projeto que foi feito no ano passado e não foi pensado que poderia acontecer um caso ou uma situação
de uma pessoa ser desligada tendo 1, 2 ou 10 horas para tirar, né? A gente está falando aqui do ex-assessor dessa casa, Pedro Oliveira Ramos, né, popularmente conhecido como Bichinho, que foi afastado e tem horas que ele fez, trabalhou por elas e que ele precisa receber. E esse projeto ele precisa ser votado, porque se a gente não pagar o Pedro, logo ali na frente ele entra na justiça, ele ganha uma causa contra a Câmara de Vereadores e ele tira muito mais que esse valor que hoje ele tem para receber aqui. Então a gente precisa colocar a casa em dia. Acredito que todos os 11 que estão aqui, sem distinção, quando entraram e colocaram seu nome à disposição da comunidade veracruzense, vieram para essa casa para tentar fazer alguma coisa diferente e mostrar que a sociedade sim pode confiar nos seus para fazer um dia a dia melhor. Lembro, vereador Silas, que essa casa aqui já teve uma distribuição diferente da assessoria, a qual foi mudada na época pelo então vereador Valdir Ustman, que era o presidente dessa casa, que foi vice na chapa da tua mãe, né? Então a gente está seguindo uma lei que foi criada por um outro time, digamos assim, de 11 que sentaram aqui. Está na hora de rever, como tu disse, bem, vamos sentar, se a maioria for de acordo. Eu concordo, eu acho que sempre a maioria deve vencer. Tá? Se for 10 querendo uma coisa e um apenas querendo outra, bem, vamos ver como é que fica. E vamos resolver a situação. De maneira nenhuma quero polemizar um projeto que eu julgo um projeto necessário para colocar em dia, né, a casa. Eu conversava com o vereador Goulart na reunião que a gente teve da nossa comissão, ele colocou o ponto de vista dele, o qual ele estritamente cumpriu com o seu papel de vereador, dentro do prazo regimental, ele analisou o projeto e deu o parecer. Entendo quando ele se coloca contrário também, porque cada vereador aqui ele tem o direito de votar de maneira favorável ou contrária. Se a gente aqui estivesse, digamos, votando de maneira no cabresto, né, não precisaria ter votação. Então, com certeza, tu tem teu direito, vai exercê-lo agora, e eu entendo, mas reforço. Acredito que ser um projeto extremamente necessário, tá, para a gente colocar em dia um valor que é de mérito e deve ser recebido pelo ex-assessor Pedro Oliveira Ramos. Seria isso, senhor presidente. Agradeço o vereador Marcelo e concedo a palavra à vereadora Cira. Presidente, boa noite aos colegas vereadores. O Goulart, parabenizar que está de aniversário hoje. Saudar a vereadora Vaneila, quem nos acompanha aqui da comunidade, assessoria, e também saudar quem nos acompanha pelas redes sociais. Sobre esse projeto 127, que está tramitando aqui na casa há 2 semanas, né? Ele passou pela Comissão de Constituição e Justiça, eu fui a relatora desse projeto, e eu dei parecer favorável a ele, porque ele é um projeto legal. Ele atende às prerrogativas constitucionais e da legalidade. Então, em primeiro, eu gostaria de dizer isso. Eu sempre tenho dito que, há pouco até conversava com outro vereador, como é importante as leis serem bem claras. A gente nunca pode pensar na boa-fé, vai dar certo, eu acho que vai ser correto. As leis têm que ser bem completas e bem claras. Por isso, vou justificar que eu não dei o parecer no projeto 124. Eu não me manifestei. É um projeto que hoje foi redistribuído, porque eu não tenho certeza daquele projeto. Se hoje eu desse o parecer, eu daria o parecer contrário. Também quero dizer que foi discutido no ano passado ter ponto aqui na Câmara de Vereadores para a nossa assessoria, seguindo o que a Prefeitura fez. A Prefeitura estabeleceu ponto, como se chama? Cartão ponto, no prédio do Executivo para os CCs, e o presidente, na época, trouxe para a Câmara de Vereadores. Tem mérito, é importante, a comunidade nos cobrava isso, tem que estar demarcada a hora de entrar, a hora de sair. Esse projeto, então, primeiro eu quero dizer que em relação a isso, para mim está tranquilo. Esse projeto de hoje, que a gente está votando, ele pede autorização para a mesa diretora
usar R$ 3.500 até R$ 3.500 para pagar horas extras feitas por um servidor que foi demitido. Quero dizer que todo servidor que fizer horas extras, ele tem o direito de receber. Trabalhou, tem o direito de receber. O meu voto vai ser favorável. A única coisa que eu questiono é que a mesa diretora deveria ter, antes de demitir, possibilitado ao servidor tirar essas horas e não gerar hora extra. Porque quando nós aprovamos aquela lei, nós tínhamos entre nós assumido esse compromisso de que não teria hora extra, porque a gente também teve um trabalho longo, né, todo esse tempo que nós estamos aqui, de querer reduzir custos para poder usar para a comunidade. Semana passada repassamos R$50 mil, presidente, para poder comprar telhas para a comunidade que foi atingida pelo temporal. E isso foi importante. Isso só é possível quando a gente cuida dos custos. Então, eu vou votar favorável e só deixo essa orientação. Acho que temos que pagar o vereador, mas só deixo, presidente, essa indicação, nem é orientação, de que a gente, a mesa cuide para que todos os nossos assessores, as horas que eles fizerem a mais, elas sejam tiradas, como eu já sei que nós estamos fazendo. Essa semana já tem gente compensando horas que estão sendo feitas a mais. É isso, obrigada, presidente. Agradeço a vereadora Cira, concedo a palavra ao vereador Gelson. Minha saudação ao senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vaneila, Cira, também a todos que estão nesse plenário, sejam todos bem-vindos, a mãe do vereador Marcelo, a família que está aí presente, né, e a todos, de um modo geral, a comunidade também que está nos acompanhando via as redes sociais. Pois bem, senhor presidente, referente a esse projeto, eu quero dizer que eu vou votar favorável a esse projeto. Uma, porque é uma responsabilidade de todos nós aqui dentro desta casa, né, como citou os demais colegas vereadores, vereadora Cira, e, na realidade, nós não podemos ficar devendo, nós temos que pagar. Quando se deve, tem que se pagar. Eu quero aqui colocar algo que, em relação ao banco de horas, existe nas empresas hoje. Né? Hoje existe nas empresas que eu trabalhei, o Marcelo também trabalhou, tempo da Medilar, né? Então, realmente existe, né? As pessoas tiram em casa, só que, lógico, aqui é diferente porque é cargo de confiança. O único erro, então, que houve aqui, e que eu acho que todos nós estamos aqui para consertar, porque na vida secular da gente, quem não erra? Todos nós erramos, né? Mas nós estamos aqui e a responsabilidade é que nós viemos aqui num bom senso, né, de resolver essa situação, que foi o caso, né, de um assessor que trabalhava aqui, a qual foi citado aqui, né, e nós temos que realmente, né, votar esse projeto para que a casa hoje fique em dia. Então, assim, se houve falhas, se houve erros, né, na vida, acontece na vida secular de cada um, como eu tenho relatado. Então, assim, eu deixo aqui também a minha opinião, que isso, né, venha a ter um pouco mais de cuidado dentro desta casa em relações às folgas aqui de todos os assessores que estão. Claro que vai ter momento em que o vereador que tem o seu assessor dentro desta casa vai solicitar, né, para estar presente, mas que isso venha a ser analisado, venha a ser cuidado, para que esses erros não venham mais a acontecer, até para nós não termos o desgaste hoje de nós estarmos aqui debatendo num projeto que é algo simples de se resolver, que é simplesmente ter uma planilha, e essa planilha hoje é conduzida por uma pessoa interna desta casa, né, para que venha a ser passada a cada um. E o erro, então, foi ter largado, não ter deixado, né, quem sabe poderia ter dado essa folga para esse funcionário que trabalhava aqui, mas aconteceu isso, mas nós estamos aqui esta noite para resolver isso. Tá? Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado pela parte, colega Gel. Só para retificar um pouquinho o que eu falei, colega Marcelo, em nenhum momento eu estou colocando em xeque algum assessor aqui dentro. Pelo contrário, nunca critiquei algum trabalho aqui. A gente, particularmente, está bem com todo mundo e acredito eu nunca ter desrespeitado ninguém. Quando eu falo problema Câmara, eu falo sistema Câmara. Isso vocês todos muito bem sabem o que é que eu quero dizer. O sistema Câmara. Jamais pessoas que ocupam cargos. Sabe muito bem disso também, né, Amanda? A gente se dá muito bem e eu jamais vou falar do trabalho de vocês que estão exercendo um papel fundamental dentro da Câmara. O que eu quero dizer? Que o projeto deu brecha para que isso acontecesse. Se a gente não controlar para que isso não aconteça, talvez num próximo mandato a gente não vai estar aqui, outros vão pensar diferente e pode dar margem para isso acontecer. É um custo desnecessário, porque no projeto diz criação de banco de horas onde, quando tiver horas extras, vão tirar em folga. E o que eu questiono hoje era simples, era ter deixado ele cumprir as folgas dele, não teria gerado esse gasto, né? Mas daí a gente não sabe o porquê do desligamento repentino, mas também não é o caso, né? Então, o que acontece? A gente tem que cumprir o projeto que foi imposto por ti, Luiz, que nem eu te disse, tenho certeza que foi nas melhores das intenções. Jamais vou pensar que tu não fez isso das melhores das intenções. Tanto que foi um projeto que iniciou dentro do Executivo e que cabe a nós fiscalizar para ver como é que está acontecendo lá também. Que lá atrás isso também foi motivo de muitas dúvidas. Né, Cira? A gente debateu muito sobre isso. E agora já passou um período significativo, acho que a gente também tem que sentar e analisar como é que está essa situação lá. É uma situação que se criou aqui, tá? Que no meu ponto de vista não precisaria ter acontecido, mas que eu estou alertando para que a gente consiga controlar, monitorar para que isso não aconteça. E, se possível, a gente ter que mudar a lei para não dar brecha para isso acontecer, porque tu foi cirúrgica nas palavras, Cira, desculpa. A lei deixa a brecha, né? Ela não está clara, ela não está específica. E por isso que acontece isso. Então, a gente tem que regrar para que não aconteça. É só nesse sentido. Jamais estou criticando o trabalho de alguém. Tenho certeza que ninguém agiu de má fé, de verdade. Quando eu critico, é sistema. E quando eu falo de sistema, todos sabem o que eu estou falando. Senhor presidente, concede, aproveitando o ensejo do vereador, o vereador Silas, bem colocado. Eu até acho assim, essa é a minha opinião. Cada um tem uma opinião aqui dentro desta casa. A minha opinião, como eu fui assessor, já também, hoje, né, com muita humildade, a gente é vereador aí, mas na época não tinha hoje um cartão ponta, onde que inclusive até os assessores tinham liberdade, o vereador tinha liberdade de solicitar algo, porque sempre o vereador vai ter algo para se fazer fora, levar um documento aqui, um documento ali. Então, fica aqui a sugestão, né, de repente, da mesa, aí se reunir e ver o que pode se fazer para melhorar, quem sabe, né, essa questão aí. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Agradeço o vereador Gelson. Concedo a palavra ao vereador Luiz. Mais uma vez, uma saudação ao senhor presidente, os colegas vereadores que me antecederam. Como foi muito, eu nem ia me manifestar sobre esse projeto, mas já como foi questionado bastante, um projeto que foi, na época que eu era presidente, que era o cartão ponto, onde é que a gente achou por necessário, e aí eu boto as palavras que nem o vereador Silas falou, a gente quer renovação e a gente veio com o intuito de, não é que ninguém saiba mais que outro, mas melhorar o serviço público, e era uma reivindicação da comunidade, se tinha muito uma reivindicação da comunidade com a questão do controle dos funcionários que aqui trabalhavam. Então, o projeto meu do cartão ponto realmente jamais foi gerar qualquer custo. Na verdade, era ter um controle onde todos os assessores, por hora, fizessem horas a mais, teriam esse banco de hora e teriam esse tempo para tirar. Até era um questionamento, porque se via muitas vezes os assessores andando na rua, fora do horário, no horário, na verdade, de expediente, e as pessoas questionavam, o que assessor tal está fazendo na rua e tal, e às vezes esse assessor tinha feito horas a mais, tinha ficado na sessão, e ele nem tinha o direito de tirar essas horas, porque era cobrado pela comunidade e apontado pela comunidade. Então a gente regularizou e trouxemos para cá, claro que a gente pegou um modelo que veio lá do Executivo, e implantando na Câmara, na minha gestão, para a questão de controlar a frequência dos assessores, mas também dar mais transparência, por motivo ou outro, aquele assessor fez as horas, e tirou as horas dele, que ele por direito tem, então ele tinha liberdade de transitar e fazer as suas coisas, porque ele tinha cumprido o seu horário e tinha feito hora mais. Então jamais foi a intenção. Eu acho que o cartão ponto eu ainda continuo defendendo, que foi uma boa, eu não mudaria, implantaria o cartão pronto. Eu acho que nem o vereador Gelson foi muito feliz, que a gente está discutindo que houve, de repente, um equívoco, né, que de repente esse funcionário poderia ter tirado essas horas antes,
mas isso também é uma decisão da mesa diretora que a gente, com certeza. Vereador, obrigado pela parte, mas eu só quero questionar uma colocação do senhor, tá? Aqui nesta oportunidade. Me colocando no lugar dos assessores. O senhor falou que muitos vieram e questionavam o porquê que os assessores estavam na rua. Eu geralmente vi muitos assessores. Só que todos os assessores, quando eles vão para a rua, até inclusive para que a comunidade fique ciente, tá? Que não venha sobrecarregar também sobre os assessores vão para a rua quando é autorizado ou há um pedido do vereador. Tá? Então, simplesmente o assessor não sai porque quer aqui de dentro dessa casa. O assessor só sai de dentro desta casa quando há um pedido do vereador. Então, eu quero só para a comunidade entender que não é os assessores que espontâneos vão para fora e vão fazer o que eles querem. Há uma regra aqui que rege isso. Tá? O tempo é do vereador Luiz. Obrigado. Obrigado pela colocação, vereador Gelson. Realmente, sim. Até no meu projeto, lá que a gente faz o cartão ponto, o vereador tem a liberdade de pedir para o seu assessor fazer um trabalho externo, né, que seria com autorização do vereador, até para não ter algum problema outro para o assessor. Mas, com certeza, a gente sabe que todos os assessores que estão aqui prestam um bom trabalho, mas a questão meu foi mesmo de implantar o cartão ponto, porque eu achei necessário e era um pedido muito da comunidade. Seria isso. Muito obrigado. Agradeço o vereador Luiz e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Cira, vereadora Vaneila, assessores da casa, as pessoas aqui já saudadas, também agora a presença do presidente do nosso partido, do PDT, senhor Ivan, presidente do Rotary, satisfação, dona Salete, obrigado pela presença, também seu Homero, Conza, Lão,zinho, seu Vink, enfim, as pessoas aqui, os familiares do colega Marcelo, né? Também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Todos sabem, quando na gestão passada eu iniciei meu mandato aqui nesta casa e não mudei, continuo, vereador Silas, mantendo a minha posição de economia dos gastos públicos, tanto é que já com 7 anos de mandato, praticamente, fechando, eu até hoje tenho um pensamento diferente, né? E não vou dizer que eu estou certo e os outros todos estão errados, mas quero dizer que eu tenho, sim, compromisso com os gastos públicos. Até hoje não gastei um centavo em diária, já fui a Brasília, já fui a Porto Alegre várias vezes, e quando acho que é um benefício que eu vou procurar adquirir conhecimento através de cursos, quem tem que pagar essas despesas é o vereador e não a comunidade. Então, nesse sentido, eu penso assim, não estou dizendo que eu tenho razão, né? Mas quando é um aperfeiçoamento pessoal, um curso pessoal, eu acho que eu tenho que gastar com isso. A mesma coisa se eu fizer uma faculdade, um curso de aperfeiçoamento, não é a comunidade que vai pagar isso para mim. Eu que tenho que pagar minhas despesas, meus custos. E não é diferente desse projeto aqui. Eu acho que os colegas que me antecederam, todos têm razão em parte, e eu também quero deixar minha colocação aqui, né? O que nós foi feito aqui? Foi feito um projeto de banco de horas. E estas horas deveriam ser compensadas, né? E não pagas em hora extra. Aconteceu que, como todo mundo erra, ninguém é perfeito, presidente, né? De repente, por um equívoco, esse assessor foi exonerado e não se viu que ele tinha horas para retirar e não conseguiu tirar essas horas. Então, hoje, concordo com o vereador Marcelo, que ele falou, nós temos responsabilidade, vereador Gelson, né? Se nós não pagarmos essas horas que ele tem direito, ele vai entrar na justiça e vai ganhar a questão.
com certeza vai ganhar. E aí ele vai cobrar muito mais, Marcelo. Falaste bem. Então, eu acredito que, no meu entender, nós temos sim que arcar com esses custos. Mesmo Silas, eu também quero economia nos cofres públicos, né? Mas, nesse sentido agora, com este projeto, a gente tem que arcar, senão nós vamos pagar mais. Eu concedo a parte para o colega vereador Goulart. Obrigado, vereador Flávio. Sobre a questão do projeto ser ilegal ou não, eu quis dizer que parte dessa casa, que eu acho que não é legal o projeto. Acho que o projeto deveria ser bem analisado antes de colocar, para depois não acontecer isso. Eu acho que lá, quando fez o projeto, acho que ainda tem possibilidade, pede revogação desse projeto e tenta fazer um outro projeto mais especificado que dá ao direitos aos assessores. Só que, vereador Marcelo, quando tu fala do meu assessor que foi exonerado, acho que eu queria que tu explicasse melhor, porque assim, tu coloca uma carga em cima do assessor em dizer que ele poderia entrar na justiça e reaver. Eu acho que é meio pesado quando se fala por si e acaba o povo generalizando em cima dessa pessoa. Tenho certeza que quando ele foi exonerado, não foi uma questão ética, e sim vingativa. E outra, os 3.500 que está sendo votado hoje, não é para pagar especialmente todas as horas desse funcionário, entendeu? Então não é para pagar, não é especialmente para ele todo esse dinheiro. Ele não é um valor cheio, é um valorzinho e o resto vai ficar na casa para exonerar outras pessoas. Isso é o que me foi dito. Então não é esse valor total para ele. Quero que fique o tempo, claro. Vereador. O tempo ali, o tempo é do vereador Flávio. Sim, acho que o senhor não conhece o regimento interno. Quando se fala aqui na tribuna não tem tempo. Claro que tem tempo sim, cara. Sim. Tem que respeitar o tempo, senão eu vou cortar o microfone. Mas tudo bem, eu já vou passar, o tempo é do vereador Flávio. O senhor respeite o presidente dessa casa. O tempo é do vereador. Tem que respeitar. Até hoje eu fui muito camarada. Não dá para conversar. Respeite que o tempo é do vereador. Não, o senhor que tem que respeitar então, o povo da cidade. O senhor já falou 3 vezes, o senhor tem que respeitar. Sim. Não, eu não falei 3 vezes. O senhor tem que respeitar, porque o senhor está fazendo nessa casa aqui, o senhor está ultrapassando as leis, corta fazendo tudo por baixo do pé. Pode cortar que excedeu o tempo. Pode cortar o microfone dele. Pode continuar, vereador Flávio. Agradeço a parte, vereador Goulart. E eu também quero deixar claro aqui, Goulart, eu não quero dizer que o teu ex-assessor agora, né, que ele entre na justiça, né? Eu só quero dizer que pela lei trabalhista ele tem esse direito, né? Mas creio que não, pelo que eu conheço ele não ia fazer isso aí. Então, eu vou dizer que vou votar favorável, presidente, desse projeto, uma vez que os direitos não se discutem, né, se cumprem. Obrigado. Agradeço o vereador Flávio e a palavra continua à disposição. Passo trabalho ao vereador Ludwig para que eu possa me manifestar. Assumindo os trabalhos dessa casa, de imediato passo o vereador Paulo para que possa se manifestar no projeto de lei 127. Obrigado, Ludwig. Eu também não ia me manifestar, mas eu também preciso, porque muito foi falado, até por último, na fala do meu colega vereador Goulart, em questão de ética. Eu quero falar que sempre teve ética nessa casa, por minha parte, e sempre vai ter. A questão que a gente está votando, se é certo ou errado, é R$ 1.600 que vai ser votado para pagar as horas extras que não teve tempo hábil de ser tirado. Daqui a pouco, então, agora está sendo feito o acompanhamento, as gurias estão fazendo, para que se já estamos no mês de agosto, que se aconteça uma outra exoneração, vereadora Cília, até o final do ano não ocorrerá, então, essas horas extras. E a gente precisa ser legalista nessa casa, a gente precisa seguir leis, e a gente tem o nosso assessor jurídico, está aqui na nossa frente, a gente não
não pode fazer nada que não segue a lei, vereador Luiz. Entendeu? Então estamos bem tranquilos quanto a isso, estamos falando de R$ 1.600. Em questão, outra coisa também que foi dito aqui, não existe sistema nenhum, a gente segue a lei, tudo que é feito aqui é feito dentro da lei. Eu acredito que também R$ 1.600 não é nenhum absurdo. Concedo, vereador. Só para agradecer, vereador Paulo, pela parte. Agradecer o Goulart também por concordar com a minha fala, Goulart, porque só reforçou, acho, aquilo que eu coloquei. Eu quero fazer uma pergunta para a comunidade veracruzense, e se algum de vocês, qualquer munícipe de Veracruz, trabalha de graça, por favor, se apresente, que a gente está precisando de serviço voluntário, tanto na prefeitura como em outras áreas também. Tá? Eu acho que ninguém trabalha de graça, vereador Goulart, e quando tu trabalha, tu merece receber. O Pedro passou por essa casa, teu assessor, fez um serviço grandioso, muitas vezes ele mesmo ficando depois do horário para fechar a câmera, abrir a câmera logo cedo de manhã, e nada é mais justo do que ele receber esse dinheiro por qual ele trabalhou. Eu olho para as pessoas que estão aqui, Ivan, presidente do PDT, seu Conze, Lanzinho, Guininho. Vocês trabalhariam de graça? Acho que não, acho que ninguém ia trabalhar de graça. O que eu quis dizer é que o Pedro ele tem o direito de receber, e se a gente não pagar o valor que é um direito dele, ele pode sim ingressar na justiça. Eu sou sincero em dizer, se eu trabalhei por um valor, eu dei o meu suor, eu acho que eu mereço receber. Talvez sim, eu, vereador Marcelo, ia reivindicar o meu direito na justiça. Porque se eu trabalhei, eu acho que os honorários do Beto, como particular, ela também quer receber, né? Qualquer munícipe aqui que trabalha, seja na obra, seja no fumo, seja um professor numa escola, ele quer receber e merece receber. Então a minha preocupação é essa. Não sei se ele entraria na justiça, mas o direito ele teria, e com certeza ganharia a causa. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador Marcelo. Também só para mim concluir a minha fala, que já está, falta 2 minutos ainda, a questão que o Marcelo levantou do Pedro, também quero aqui deixar, Goulart, em público, o meu obrigado pelo trabalho do Pedro, que ele fez um excelente trabalho nessa casa. Os vereadores que são nossos colegas sabem, os assessores sabem, que ele fez, o Marcelão falou, um ótimo trabalho. Então, nada mais justo do que ele receber as horas dele. São R$ 1.600, mas eu acho justo, ele precisa receber e a gente tem que cumprir. Como a vereadora Cira falou, ali a gente precisa cumprir a lei, né, Cira? Então, claro que futuramente não ocorrerá mais essa questão que a gente está fazendo agora um acompanhamento. No ato da demissão dele, tinha esses 1.600, tem que ser pago. Entendeu? Aí então, fica aqui só o meu agradecimento ao trabalho do Pedro, e ele vai ter que receber pelo que ele trabalhou, e daí já de imediato para os trabalhos para o Lúdio. Agradeço, vereador Paulo, pela sua manifestação, e de imediato já passo os trabalhos a ele. Obrigado, vereador Ludwig, e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra à vereadora Vaneila. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, vereadora Cira, a todos que nos assistem aqui presencialmente e aos que nos assistem via Facebook. Eu preciso me manifestar também nesse projeto devido à importância e ao respaldo que a gente precisa dar aos nossos cidadãos. Mas, independente do que nós votarmos, concordarmos ou discordarmos, eu quero dizer que o vereador Flávio foi muito feliz na colocação dele quando ele disse que nós não estamos aqui para votar o que nós pensamos ou o que nós achamos. Nós estamos aqui para aprovar a legalidade. E direito trabalhista a gente não tem como julgar. A gente precisa pagar o que se está na lei. E meu segundo ponto que eu queria colocar, desculpa, colegas vereadores, mas acho uma tremenda falta de respeito com o trabalhador nós estarmos discutindo aqui pagar 1.600 do trabalho da pessoa ou não. Eu acho uma extrema falta de respeito com a pessoa, com o Pedro. Talvez ele esteja assistindo nessa hora e nós discutirmos se vamos pagar 1.600 para ele ou não, né? Acho que independente do serviço que foi prestado ou não, ele bateu o seu ponto, ele cumpriu o seu horário, ele cumpriu o seu papel e hoje ele precisa receber.
Então, seria só essas minhas colocações. Vou votar a favor do projeto muito tranquilo. Creio que nesses 15 dias foi entrado em contato com a nossa assessoria jurídica, assessoria do Inleges. Acredito nisso que sim. Senão, não estaríamos aqui todos votando e talvez um dia vamos ser cobrados por isso no futuro. Era isso, senhor presidente. Agradeço a vereadora Vaneila e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, os contrários levantam. Declaro aprovado por 9 votos a 1. Projeto de lei número 130/2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar um médico com 40 horas em caráter temporário de excepcional interesse público e da outras providências. Os pareceres das comissões permanecem favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem. Concedo a palavra ao vereador Ludwig. Uma saudação, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste aqui e público que nos assiste pela rede social. Esse projeto 130, eu sou relator, também, junto com os outros vereadores da nossa comissão, o projeto que o Executivo mandou para nós para contratar um médico 40 horas. Na justificativa aqui diz que o médico Adriano Silva Dutra, ele pediu exoneração. Aí, em razão disso, precisa de médico no ESF Central. E eu vejo esse projeto de extrema necessidade e meu voto será favorável. Agradeço o vereador Ludwig, que a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrário se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 014/2023, que permite a apresentação de carteira de identidade como meio de prova para atestar a deficiência permanente física e mental, intelectual, auditiva ou visual, bem como o transtorno do espectro autista, TEA, perante os serviços públicos e para a concessão de benefícios que exijam a comprovação das condições de saúde no município de Veracruz. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, pessoas já saudadas aqui, né, também ao público que nos assiste. Um projeto de minha autoria, que a gente, quando assumiu, a gente procura facilitar a vida das pessoas. Por isso que a gente está aqui representando a comunidade e tudo que a gente pode fazer para facilitar, para melhorar a vida das pessoas, a gente vai fazer. E esse projeto vem de encontro a facilitar das pessoas que têm alguma deficiência. O que a gente está propondo aqui? Trazer para Veracruz, incluir na carteira de identidade que a pessoa tem alguma deficiência. Que esse documento basta quando é apresentado em um local público, deixando de lado as exigências de laudo para dizer que tem tal ou tal deficiência. Um simples documento de identidade, né, que comprove que tem fé pública e que comprove, então, apresentando nos locais que exigem, que comprova a deficiência, esse documento basta, não precisa trazer outro documento. Então, é um projeto para facilitar a vida das pessoas. Então, nesse sentido, presidente, eu quero até falar mais sobre esse projeto depois nos assuntos pessoais, mas nesse sentido aqui, como estou colocando, né, eu peço a aprovação dos colegas, né, a votação desse projeto. Agradeço o vereador Flávio e concedo a palavra ao vereador Luiz. Mais uma vez, a saudação ao presidente.
Primeiramente, quero parabenizar o vereador Flávio pela iniciativa. É um projeto realmente que é de extrema importância, vereador Flávio. A gente sabe que já tem uma legislação federal, né, que dá esse direito, então, das pessoas botar o CID, que é o símbolo da deficiência que tem, e a deficiência permanente, porque vai na carteira de identidade, e é aceito, então, em todo o território nacional. Mas vem agora os municípios também trazendo essa lei para trazer mais para dentro da nossa realidade do município, onde é que as pessoas possam, então, na verdade, se tem acho que uns 15 dias atrás começou a ser divulgado bastante pelas associações de pessoas com deficiências, as entidades que defendem, para divulgar mais sobre essa lei. Então, o exemplo do município aqui de Veracruz, por iniciativa do vereador Flávio, outros municípios também estão entrando, então, para que a pessoa possa inserir na carteira de identidade. Para inserir, então, a pessoa tem que ter um laudo, né, que ateste a deficiência permanente. Aí ele pode inserir, então, na identidade essa deficiência, o símbolo da deficiência, que ele vai ter acesso a todos os serviços, como o vereador Flávio já falou quando me antecedeu. Também eu só queria falar um pouco, aproveitando a oportunidade, vereador Flávio, até para informar um pouco as pessoas, essa é voluntária, né? Tu não precisa botar na tua identidade que tu tenha deficiência, isso é uma questão tua, que tu pode querer ou não. Então, na verdade, tem pessoas que se sentem à vontade, que queiram botar na carteira de identidade, ele coloca o símbolo lá e ele tem acesso a todos os serviços públicos também. Mas se a pessoa preferir não colocar na identidade e continuar com o seu laudo, com os laudos dele, ele vai ter acesso também a esse serviço. Também queria deixar uma explicação. As pessoas que não têm ainda, eles podem fazer a segunda via. E a segunda via, como a gente sabe, tem um custo, mas também outros municípios, e aqui no município de Veracruz, acredito que não é diferente, se a pessoa preencher um formulário ali que ela não tem condições de arcar com esses custos, então ela terá a segunda via também gratuita, né, vereador Flávio? Que eu tenho visto assim. Então, acredito que é importante, é mais um trabalho, que nem o vereador Flávio disse, para facilitar, então, o acesso ao serviço público das pessoas com deficiência, que pode optar, então, por tal símbolo do CID, da deficiência, na carteira de identidade, e ela, com essa carteira, então, ela tem acesso a todo o serviço público. Só com essa carteira ela já consegue ter esse acesso. Mais uma vez, parabenizo o vereador Flávio pela iniciativa, com certeza vem a somar a mais esse benefício, então, para as pessoas com deficiência. Seria isso. Muito obrigado. Agradeço o vereador Luiz. A palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Passaremos neste momento para a votação das indicações e pedido de providência. Indicação número 087/2023, de autoria dos vereadores Flávio e Paulão, requerendo o estudo da possibilidade da instalação de lonas laterais na feira rural. Coloca a palavra à disposição do vereador Flávio. Obrigado, vereador presidente Paulo, colegas vereadores. Indicação que veio até um pedido junto, quando estávamos junto, eu e o presidente, que nos foi solicitado uma melhoria no feirão rural. Colocavam para nós na ocasião que durante o inverno, quando dá umas chuvas torrenciais, que o pessoal se molha, né? E também relacionado ao frio. Então, se sugere aqui ao executivo para que invista um pouquinho em lonas que possam ser enroladas, vamos dizer assim, falta o termo correto, mas que podem erguer ela e levantar ela, né, vereador Marcelo? Então, acho que já é uma coisa que vai ajudar bastante, né, proteger contra a chuva e também contra o frio, né, porque sabe que ali puxa bastante, né, uma área aberta, e o pessoal que conhece sabe que é um local que precisa um pouquinho de investimentos. Isso foi um pedido que veio dos feirantes, né? Então, para dar uma melhorada nas condições aí dos feirantes aí no feirão rural. Então, a gente pede então a colaboração para aprovação dessa indicação, e também fica a expectativa do executivo para fazer esse investimento, que eu creio que não é muito alto, não. Acho que uns 4, 5 mil consiga resolver essa situação. Obrigado pela parceria nessa indicação, vereador.
Não havendo mais manifestações, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 088/2023, de autoria do vereador Goulart, para que estude a possibilidade de conceder a gratificação aos plantonistas da reta escavadeira. Coloca para a disposição do vereador autor. Colegas vereadores, comunidade que nos assiste presencialmente, essa indicação vem a pedido dos rapazes que trabalham no plantonista da rede escavadeira, em fim de semana, em todos os serviços, em todas as áreas que é necessário. Então é um pedido deles para que o prefeito estude a possibilidade de dar uma gratificação para esses funcionários, operadores, que a gente vê que já outros plantonistas têm. Então, nada mais justo que estudar a possibilidade, o prefeito dar uma analisada nessa indicação e que venha favorecer os plantonistas do final de semana. Agradeço o vereador. Não havendo mais manifestações, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 089, de minha autoria, para que estude a possibilidade de revitalizar a praça no bairro Conventos, através da realização de podas, pinturas de limpeza e manutenção. Coloco a palavra à disposição, se alguém quiser se manifestar. Não havendo manifestações, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação 090, de autoria do vereador Gelson, propondo, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, para que estude a possibilidade de criar uma praça de lazer para as crianças e demais moradores do loteamento Roma, em linha Capão. Coloca a palavra à disposição do vereador. Não havendo manifestação, coloca em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 015/2023, de autoria de todos os vereadores desta Casa Legislativa, requerendo que a mesa diretora envie um ofício ao Poder Executivo Municipal para que, juntamente com a Secretaria de Obras, designe um servidor da engenharia para que faça avaliação e laudo do telhado do prédio onde fica situada a Câmara de Vereadores. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo manifestação, coloco em votação o pedido de providência. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Passaremos em seguida aos assuntos pessoais. E o primeiro vereador é o vereador Ludwig Conrad. Minha saudação também ao secretário Marte, sua esposa, faz presente aí, boa noite. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras. Saudando aqui, primeiramente, o secretário Martin e sua esposa. Uma honra receber vocês aí. A Salete, minha amiga, lá da conterrânea de Ferraz, natural, mas mora na cidade aqui. Presidente da CISA, do Rotary, isso. O Lonzinho, o Ivan, presidente do PTT, e as demais pessoas que nos assistem pela rede social. Meu assunto hoje, vim aqui à tribuna, na última sexta-feira, dia 28, era o dia do agricultor. E não poderia deixar passar, falar um pouquinho, porque eu sou agricultor há 40 anos, com muito orgulho. Quando eu tinha 7 anos, eu ia na aula, mas meio-dia o pai me fez uma enxada, tu me ajuda a trabalhar. Eu falo disso aqui com muito orgulho. E por isso eu digo, não posso deixar passar aqui. O Silas também está do mesmo ramo, só um pouquinho maior, meio fazendeiro já. Mas eu não desfazendo os outros, todo mundo conhece a agricultura, como é difícil. Não vou dizer que a vida na cidade é fácil, mas no interior nós temos nossa empresa a céu aberto.
Se vem um temporal, esse dia destelhou casas, deu granizo na cidade, nós também, só que nossa estrutura é bem maior. Tem um fumo colhido, vocês têm um fumo no galpão, está seguro. Não está seguro nem um pouco. Tem aluzinco, o vento leva, tem granizo, quebra. Então, várias situações que o agricultor passa o dia a dia, só que tem o seu retorno. E tem os dias bons e ruins na vida de cada um, tanto na cidade como no interior. Mas eu gosto do interior e o que eu posso ensinar para os meus filhos, uma filha que eu tenho, um enteado que eu tá fazendo na EFASOL, um aprendizado muito bom. Ele me ajuda a trabalhar. E eu sempre digo, eu trabalhei desde os 7 anos, e não só eu, meus colegas de aula, de Sinimbu, tudo. Ninguém morreu de trabalho. Ninguém morre de trabalho. Essas leis que está tramitando em Brasília, e lei por tudo, não desfazendo o Conselho Tutelar também. Conselho Tutelar precisa ter. Só que vamos ajudar os pais a criar os filhos, né? Porque trabalhar cedo não leva para as drogas, não para a bebida e não para fazer outras artes, né? O trabalho não faz mal. Eu defendo isso, sempre falo, e quem quer discutir isso comigo, eu entendo do assunto, né? Porque não me deixo enrolar por conversa. Eu respeito cada um pela sua identidade que tem, que se identifica com a profissão, mas eu defendo a minha área, que é a agricultura. Mais um assunto, quero destacar, já o secretário Martin está aí também, nós falando hoje, os agricultores da linha Ferraz, a escavadeira hidráulica, que ano passado eu consegui com uma emenda parlamentar, não só eu, o vereador Luiz também, a Vanella, pelo deputado Heitor Chu, está na localidade de Ferraz, está fazendo ótimos serviços, bueiros que tinha que ter, Martin, um bueiro que tinha que ter feito, que não tinha como fazer sem a escavadeira lá embaixo no Ritzel, foi feito. Quero te deixar os parabéns aqui, porque está à frente de uma secretaria em conjunto com o Michael pelas obras e o Martin pela agricultura, foi feito esse serviço, porque na verdade essa estrada é do Dyer, VRS 836, mas ela precisa ser restaurada pelo município muitas vezes. Mas nós estamos sempre cobrando, e quero deixar aqui o agradecimento ao deputado Heitor Chu pela máquina, e se tem um agricultor, deixar um recado aqui, que falei hoje com o secretário, se tem mais alguém, ela vai fazer o rodízio na linha Ferraz agora, está subindo. E depois, supostamente, nos outros 4 cantos do município, que o município tem 4 cantos, e acho que todo mundo merece, principalmente a agricultura, a ser incentivada, porque vai vir uma estiagem daqui a pouco de novo, e aí precisa fazer o reservatório de água, destocamento de terras e tudo mais. Será isso por hoje, senhor presidente. Agradeço o vereador Ludwig e o próximo é o vereador Marcelo Henrique de Carvalho. Cordial boa noite a todos, mais uma vez, de maneira especial a minha mãe Edilete, que se faz presente, minha sogra Jona, meu sogro Hermogênio, né? Uma sessão um pouco conturbada hoje, mas eu queria salientar que a toda a comunidade aracruzense, que o debate, a discussão, ela acontece muitas vezes, na grande maioria delas ela é saudável para a sociedade, né? Mas o respeito entre os colegas aqui, ele sempre existiu e continuará existindo, né? Inclusive vereador Goulart, vereador Silas, que eu contrapus com ideias hoje, tem todo o meu respeito, estendendo o feliz aniversário ao vereador Goulart, que hoje está completando mais um ano de vida, e dizer que eu sou uma pessoa que muitas vezes gosto de debater um pouco, porque eu acredito que muitas vezes, quando se há por muito tempo uma unanimidade, ela acaba sendo um pouco, vou usar a palavra assim, talvez, quando se tem muita unanimidade, ela acaba sendo burra. Se eu não me engano, foi Sócrates que falou isso, né? E é bom ter essa divergência aqui, então. Mas o motivo que me traz à tribuna, e que eu estou bastante preocupado, que a gente já conversava há bastante tempo aqui entre vereadores, né, é a questão do IP Saúde, né? Se eu não me engano, na semana passada eu conversei com a vereadora Cira um pouquinho, eu acho,
A Cira dizia da preocupação dela também, se eu não me engano, o vereador Luiz, acho que também tocou no assunto, se eu não estou enganado. E a gente tem hoje uma grande parte do funcionalismo público de Veracruz que não está conseguindo o atendimento pelo plano do IP, né? Algumas pessoas vieram, me questionaram se estava em dia o convênio da prefeitura com o IP, como fazer para buscar o atendimento, né? Hoje eu entrei com um pedido de informação, né, encaminhando ao prefeito, no qual me recebeu muito bem, mais uma vez. O Gilson, acho que sempre recebe bem a todos aqui. E quando questionei ele sobre essa questão do IP, ele disse: Marcelo, a gente também está buscando respostas oficiais, digamos assim. A gente já conversou por telefone com a diretoria do plano e vamos estar logo fazendo um ofício para encaminhar para eles, para colocar, né, para a diretoria do IP, que hoje a gente tem uma dificuldade muito, muito grande de conseguir um atendimento médico. Aí, se tu para pensar que tu está pagando um convênio para te ter um atendimento, seja para ti ou para tua filha, para o teu filho, né, e tu não consegue, isso acaba frustrando bastante. Sei que tem muitos outros funcionários do Estado que já convivem com isso há mais tempo, né, professores, funcionários públicos, né, Polícia Civil, Brigada Militar, que vem enfrentando isso. Conversava com um amigo da Brigada Militar que me disse: Marcelo, não é de agora, né? A gente tem esse problema com o IP. Então, vamos ver o que a gente, como Câmara de Vereadores, como prefeito, como a gestão pública, pode estar auxiliando o nosso servidor que acreditou no IP, né? E se conveniou com eles para ter uma saúde atendida de forma particular e hoje não está conseguindo o atendimento para que vem buscando. Então, fica o nosso questionamento e espero que isso possa ser resolvido em breve. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço o vereador Marcelo e o próximo vereador é o vereador Valceni Goulart. Tem que ser assim, meu. Com pressa? Aguarde. Não estou conseguindo acessar a minha internet direto, mas quero saudar o secretário Marte, sua esposa, os demais, em nome deles. Quero dizer, presidente, te falar que eu vou ocupar o tempo do vereador Isa. E quero dizer que o senhor siga o regimento, não corte o microfone. Ele não está inscrito, só pode avisar. Ele não está inscrito, não pode usar o tempo. Escreveu? Não. Não, mas eu vou falar em breve. Eu fui presidente dessa casa em 2021 e nunca tivemos debate caloroso aqui dentro. E nunca foi preciso cortar o microfone de um vereador. Nunca foi preciso. Eu digo porque isso, eu tenho capacidade de sobra. E uma coisa que eu não carrego é medo. Então vamos para o debate até o fim e jamais tive que cortar o microfone de alguém. Mas já quando eu falei do projeto 127, não estou dizendo que não tenha que pagar o funcionário, mas teria que ter analisado antes e ter deixado ele tirar suas horas extras. Mas eu quero dizer, presidente, já que tu citou ali que tudo tu consulta o teu jurídico, eu consultei o órgão competente que presta serviço dessa casa, e está aqui em meu nome. E vou passar a ler. No âmbito de uma casa legislativa de aqui, falo especificamente da Câmara Municipal de Veracruz. Procedimento correto para a criação de novos cargos. Quero que o senhor explique isso para a comunidade. Resposta via lei específica de criar cargos. Em caso de afastamento de uma servidora
por licença maternidade e possivelmente um substituir temporário ser, sim, qual o procedimento correto para substituir temporário desta servidora? Qual seria o procedimento? Já que estou jurídico, tu diz que tudo tu pede para ele? Procedimento via contratação temporária, mediante leis específicas. Qual a previsão legal para temos 2 pessoas ocupando um cargo que originalmente foi criado com somente uma vaga, sem autorização através da lei ordinária específica, conforme rege a Constituição Federal. Explica isso para a comunidade. É disso que eu venho falando. É disso que eu venho falando. Tu cria um novo cargo sem passar por votação. Isso que eu quis dizer, que quando se faz as coisas por baixo do pano. E eu não acho justo. Eu não acho justo. Aí, quando não se aceita um debate, não tem capacidade de debater, vai e corta o microfone. Eu quero dizer, presidente, sempre lhe respeitei, sempre te tratei com honestidade aqui dentro. Mas você errou comigo. Quando você não mantém a palavra. E daí usa, hoje, você chega na pessoa e bota para a rua e daí vem dizer que o cara é o melhor do mundo. Por que isso? Explica para a comunidade. Quando se fala de política, lá de cima, que se faz sujeira, mas eu vejo que o senhor aprendeu bem, porque hoje o senhor tem 4 cargos aqui dentro, e tem 3 vereadores sem nenhum. O senhor tem 4 cargos aqui dentro, e o senhor sabe contar nos dedos. Se o senhor não souber, na próxima sessão eu posso dizer, se o senhor esqueceu de algum. Eu acho que está na hora de rever, e de rever para o melhor. Não pensar em si próprio, e não bater no ombro do eleitor na rua e vir dizer que é o melhor, e chega aqui, com a caneta na mão, faz tudo o contrário. Eu acho que está na hora do senhor reconsiderar. É uma questão, não é questão pessoal, mas é uma questão sobre a sua pessoa, que está acabando se levando por conversas que está acontecendo e o senhor acaba acatando e fazendo. Eu acho que o senhor deve uma explicação para a comunidade desse cargo que o senhor criou sem passar por votação. Seria isso. Agradeço o vereador Valceni e o próximo vereador é o vereador Flávio Daniel Schink. Uma boa noite, colegas vereadores, presidente, vereadoras, Cira e Vaneila, assessores da casa, as pessoas que nos assistem aqui presencialmente, em especial a mãe do colega vereador Marcelo, Edilete, senhor Homogênea, a esposa, presidente do PDT, seu Ivan, presidente do Rotary, a Salete, secretário Martin, a esposa Janaína, senhor Arsênio Conza, o Lonzinho, Guininho, as demais pessoas aqui e também aquelas pessoas que nos assistem via as redes sociais. Em primeiro lugar, quero ressaltar aqui, eu creio que a presidente do Rotary está aqui presente hoje também, a Salete, para fazer um convite para a comunidade, que tem o bingo beneficente do Rotary na sexta-feira à noite, no dia 4, aqui na Amov. Então, esse bingo é solidário, sempre para aquisição de mais cadeiras de roda. Por incrível que pareça, hoje o Rotary dispõe em torno de 150 cadeiras de rodas e praticamente todas estão fora. E assim, na medida quando retornam, elas já têm destino, porque tem pessoas que precisam. Não diferente com andadores e também com muletas. Então, o Rotary presta um serviço de extrema importância para a nossa comunidade. E quero parabenizar, então, aqui a presidente, a Salete, e a sua diretoria, que estão dando continuidade a esse excepcional trabalho do Rotary. Dito isso, eu quero falar sobre o projeto
da minha autoria, que foi aprovado hoje, agradecer aos colegas, que foi aprovado por unanimidade, que diz respeito à colocação da observação, então, do CID, que é um Código Internacional de Doenças, na carteira de identidade. Como o colega vereador Luiz falou, lógico, Luiz, isso é opcional, isso não é obrigatório a colocar. A gente só quer facilitar a vida das pessoas, e por isso da criação desse projeto e da expectativa do Executivo sancioná-lo. Então, nesse sentido, é que nós estamos entrando com esse projeto, só para facilitar. Em vez da pessoa entrar num ônibus e apresentar mais 2, 3 laudos, apresenta a identidade, que é um documento discreto, né, e leva no bolso. Então, não precisa estar se preocupando com levando laudos ou coisa além. Então, o objetivo é, como eu falei, facilitar sempre, facilitar a vida das pessoas, evitando também gastos, né? Porque hoje, quando um deficiente ou uma pessoa portadora de deficiência precisa comprovar, ele tem que ir em busca de laudo. Sujeita a muito tempo gasto, né? E às vezes tu tem que voltar 2, 3 vezes até que tu consiga o laudo, a perícia, ficar meses esperando de repente para um médico te atender, que pode ser uma coisa muito simples, constando na carteira de identidade, que lógico é voluntária, e como o colega bem falou, as pessoas que têm o CAD único têm direito então a esse documento, creio que gratuitamente, comprovando com o que já tem de direito. Então, nesse sentido, a gente está entrando e, graças que foi aprovado, né, para melhorar a vida das pessoas. Então, somente isso, né? A gente só quer aqui para simplificar, para desburocratizar a vida das pessoas. E essa lei vem exatamente a proporcionar isso, evitando correria, tempo, deslocamentos desnecessários e, principalmente, reduzindo gastos com perícia, laudos, como já falei, enfim, facilitando a vida, a saúde, a dignidade, o respeito para com essas pessoas que têm esse direito. Deixando claro que, mais uma vez, é opcional, mas eu creio que muito importante, e assim eu quero desejar, encerrando a minha fala, desejar um feliz aniversário ao colega Goulart, e também desejar uma ótima noite, uma boa semana à nossa comunidade, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Flávio, e o próximo vereador é o vereador Silas Petri. Mais uma vez, uma saudação, colegas vereadores, senhor presidente, a todos que nos assistem presencialmente e também pelas redes sociais. Saudação agora ao colega, sempre vereador também, Marte, agora secretário da Agricultura, que um grande parceiro que nós temos aí, que muito nos auxilia nos nossos trabalhos. De uma forma muito breve, são diversos assuntos que eu venho a tratar, mas dentro da parte que eu peguei do projeto, eu acabei não dando retorno a um questionamento levantado. E de uma forma muito sucinta, eu quero apenas esclarecer. Hoje, nós, vereadores, não votamos contra pagar ou não pagar as horas extras. A gente apenas mencionou a forma como foi conduzida, que no projeto do ponto diz, fez hora extra, tira em folga. A gente sabe que pode acontecer eventualidades, elas acontecem, e dentro da eventualidade que aconteceu, foi necessário criar o projeto para que o Pedro Ramos recebesse. Então, só para deixar isso aí claro para a comunidade, não votamos contra ele receber ou não, mas sim a forma como diz o projeto deveria de ser, e então para esclarecer. Outra situação que o Marcelão também falou, e talvez ele não tenha falado de má coração, mas que me atingiu de certa forma, quando ele disse que o sistema foi criado por um vereador chamado Valdir Justman, que foi candidato a vice-prefeito da minha mãe. Não sei o que tu quis dizer com isso, Marcelão, mas a gente sabe muito bem que quando a gente muda um projeto, a gente precisa de 6 vereadores pelo menos para mudar esse projeto. Ou seja, teve mais partidos que votaram junto com ele, mais vereadores. Então, não foi só ele. E se essa ligação foi com a minha mãe,
Não sei por que o julgamento. Eu acho que tu pode pegar eu, que sou fruto da minha mãe, para julgar, e tu sabe muito bem minhas atitudes desde a primeira vez que nós sentamos eleitos vereadores e como é a minha condução dentro da Câmara. Meu pensamento também. Apenas para esclarecer. Os assuntos que me trazem até a tribuna é a alegria que é o mês de julho, né? Diversas datas significativas, importantes, falado aqui pelo colega Ludwig. Né, Ludwig? Temos os dias simbólicos do Jovem Rural, da Semana da Juventude Rural, temos o Dia do Colono e Motorista, temos o Dia do Agricultor, tivemos recentemente o aniversário do nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar, 60 anos, que semana que vem estaremos homenageando, com o apoio de todos os vereadores, e dizer, assim como tu, Ludwig, da alegria e orgulho que sinto em fazer parte dessas cadeias. O agricultor que planta, produz, que sustenta as mesas de todas as famílias, assim como também o motorista que transporta, leva os alimentos para as mesas das pessoas. Saudar, então, essas classes tão importantes e fundamentais, não só do nosso município, mas sim do nosso país, que muito sofrem por diversas situações, muito bem levantadas por ti, colega Ludwig, seja tempo, seja preço de insumos, entre outras dificuldades. Então, minha admiração e orgulho em fazer parte dessa cadeia. Um outro assunto que eu trago é um assunto do município vizinho, mas que também tem ligação a ti, Ludwig. No domingo teve a final do campeonato de bocha em Rio Pardo, e, para nossa alegria, diversos jogadores são do nosso município. E aqui eu quero destacar e dar os parabéns a todos eles, que se consagraram campeão, que é uma grande parte da turma do Valdemar, que são eles: o Adão, o Moacir, o Valdemar, o Neguinho, o João, o Hermano, o Dani, o Serginho e o Valderi, que foram campeões pelo time aqui perto do Cavalhada, agora não me recordo o nome. E também ao Fabiano Petri e ao Cebinho, que disputaram no outro time a final e acabaram perdendo para eles. Então, dizer que para nós é uma alegria muito grande, né? Seja uma competição em outro município, mas que tem tantos jogadores do nosso município participando, dando um destaque especial, então, fora do nosso município também. Meus parabéns e o nosso reconhecimento através da Câmara de Vereadores. Outro assunto que me traz também é desejar os parabéns à equipe do Juventude. Estivemos lá no dia de ontem, quando teve a final do Veteranos, uma final muito disputada, um pouco molhada, os velhinhos ali já cansados, velhinho em bom sentido, né? Mas estavam bem de perna, né, Flávio? Então foi uma final muito bacana e o Juventude acabou se consagrando campeão. Desejar os parabéns a todos eles pelo empenho, parabéns ao Ivan aqui, que hoje representa a Secretaria, um belo campeonato, um destaque muito importante para o veterano, que certamente vai a cada ano se fortalecer mais, Ivan, e vocês têm uma grande parte nesse trabalho aí. Nosso reconhecimento. Outro assunto que me traz, o rodeio que tivemos também de vaca mecânica, onde tivemos lá, Marcelão, esperando um tempinho até que acontecesse a inauguração, passamos algum frio, mas nada que implicasse na alegria da gente ver o movimento que foi. Um grande rodeio, um rodeio à parte. Geralmente a gente vê rodeios, né, em toda a região com vaca, com boi, né? E lá foi um torneio de vaca mecânica. Eu peço o tempo do colega Gelson. Lá foi um torneio de vaca mecânica, onde dizia lá o maior da fibra, né, Marcelão? A gente ainda questionava o que é o maior da fibra. Não, o maior rodeio de vaca mecânica da região. E aqui eu quero enaltecer, né, ao Gilmar e ao Lucas Lauer, pelo prestígio que eles buscaram, né, nessa tradição, dentro do rodeio, e dar um destaque muito importante a toda a família dele. Quem por lá teve, viu o seu avô Erli, né, pegando junto, e dentre ele todos os irmãos, tanto o Roque como também o Casão, estava lá também o Jefferson, o Gilmar, todos eles pegando junto com as suas esposas, uns ajudando aqui, outros ajudando ali, o que certamente deu um destaque muito bacana para o evento, que foi um sucesso tremendo. Quem desceu lá para baixo, o evento começou na sexta-feira, foi até a madrugada de sábado, às 4 horas, iniciou às 7 horas da manhã, foi até a madrugada de domingo, onde iniciou de madrugada, e para nossa surpresa, Ludwig, essa madrugada ainda de domingo para segunda, eles estavam laçando a 1 hora da manhã. Então, parabéns pelo evento, dizer que para o nosso município é uma alegria muito, muito grande, um evento dessa proporção, parabenizar a família Lauer por esse belo evento o que embeleza ainda mais as atividades dentro do nosso município.
Acho que seriam esses assuntos. Ademais, agradeço mais uma vez a participação de toda a comunidade que nos prestigia, tanto presencialmente como também pelas redes sociais. Desejo uma ótima semana, com muito trabalho, muita saúde a todos vocês. Muito obrigado. Agradeço o vereador Silas e de imediato passo os trabalhos ao vereador Ludwig para que eu possa me manifestar. Assumindo os trabalhos para que o vereador Paulo, presidente, possa se manifestar nos assuntos pessoais. Presidente Ludwig, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, não ia me manifestar essa noite, mas daí minha saudação ao nosso ex-colega Pedro, mais conhecido por, não sei se importa chamar de... Também o seu Ivan, o Márcio, eu também já saudei. Então, vendo a tua presença, eu até já tinha comentado na explicação do projeto, agradecendo o teu grande trabalho que o senhor fez aqui na Câmara. O senhor me conhece também, não é de hoje, né? Tudo que a gente fala, a gente cumpre. Então, eu vim aqui só para agradecer mais uma vez, Pedro, o teu trabalho. Como eu te falei no telefone outro dia, o senhor tem meu respeito também por tudo, independentemente da questão política, a gente é amigo. E também quero parabenizar também a equipe do Juventude, que foi campeão lá do veterano, e aí também teve o melhor goleiro menos vazado, o Marquinhos, que é a esposa da nossa colega Vaneila, e eu tive a felicidade, Vaneila, de entregar o troféu para ele, e ele deu uma corneteada. Aí, Paulão, tu sempre me cornetei, agora eu sou o melhor de Veracruz. E aí não tem o que falar, ele é o melhor mesmo, né? Então, só para reforçar também, agradecer, aproveitar a presença do colega vereador Marte, que é secretário de obras. Muito obrigado, Marte. A gente se conversa todos os dias de manhã, a gente tem sempre uma demanda ali, mas sempre que tu pode, tu nos atende. Então, muito obrigado a ti, ao Maico, também o prefeito Gilson, né? E também, no demais, estive ontem, Marcelão, no Rodeio dos Lauros, conheci com o parente também, uma festa bem bacana lá. Então, fica aqui também meus parabéns a eles lá. E, por enquanto, era isso. A gente segue trabalhando para a comunidade de Veracruz, tranquilo, de estar no caminho certo, fazendo a coisa correta, dentro do que a lei nos manda. Uma ótima semana a todos, que Deus abençoe. Agradeço o vereador Paulo e, de imediato, passo os trabalhos a ele. Obrigado, Ludwig, e sendo este o último ato dessa sessão, agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 7 de agosto de 2023, às 18 horas.